Bom dia. Bom dia. Deixa eu trocar o controle aqui. Que aula agora? Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Davi, João, tudo bem? Bom dia, Gi. Ju? Bom dia, Ana. Bom dia. Por gentileza, abra um livro na página 36. Nossa Senhora! Oi, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você? Chegou atrasado, vai ter que ajoelhar no milho. Vai lá, ajoelha no milho. Pode abrir a mão lá atrás para vigiar? Alguém me amiga, Pessoal, abriram o livro na página 36. Do didático. Pessoal, eu havia pedido por WhatsApp e também em aula que vocês fizessem os exercícios dessas páginas 36, 37 e 38. Deixa eu pegar a chamada aqui. Enquanto eu faço a chamada. Vamos lá. Dizia o seguinte, na número 1, qual o volume de um paralelepípedo com 30 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura? Reescreva a resposta em decímetro. Ana, quanto que ficou essa resposta? Eu não consegui fazer para fazer o decímetro. Ah, mas quanto que você achou em centímetros? Bom, eu não sei se vai ter certo, mas eu fiz 30 vezes 25 vezes 20. Mas eu não sei se está certo. Tá certo, porque o volume é o comprimento vezes a largura vezes a Deu altura. 15 mil. Só que 15 mil. daí você achou centímetros cúbicos, não foi? Sim, deu 15 mil centímetros cúbicos. E depois precisaria passar para decímetro cúbico. Mas eu não consegui passar. A resposta é 15 decímetros cúbicos. Eu sei. Qual que é o jeito mais correto de fazer isso? Já transformar, só um minutinho. Transforma as medidas. 30 centímetros são 3 decímetros.
25 centímetros é 2,5 decímetro. E 20 centímetros é 2 decímetros. Quando você multiplicar as medidas em decímetros, você já vai ter o volume em decímetros cúbicos. Cúbicos. Eu fiz 30 vezes 25 vezes 20 vezes 25. Tudo bem? 15 mil. Isso. Porque quando você está em cúbicos, você vai andar 3. Se fosse Então, quadrado, seria... correto. Então, existem duas formas de fazer isso. Ou você já transforma a unidade de medida em decímetros, tá? Que nem está feito aqui. 30 centímetros é 3 decímetros, 25 centímetros é 2,5 decímetros, e 20 centímetros é 2 decímetros, ou você multiplica em centímetros e depois transforma. Eu vou fazer os dois jeitos para vocês entenderem, tá? O jeito que está ali no livro. Se eu pegar e já multiplicar, já transformar as medidas de unidade ali de medida em decímetro, tem aquela tabelinha lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Daí, como é que eu transformo 30 centímetros em decímetros? 30 centímetros em decímetros. Lembra lá? A vírgula vai aonde está, centímetros. E pode. Ou eu divido por 10 aqui, porque eu andei uma casa para a esquerda, ou eu vou com a vírgula, que estava em centímetro, deixo a vírgula em decímetros. Então, 30 centímetros são... Depois eu vou fazer da outra forma que a Laura e a Ana fizeram, que também está certo. Eu transformei em decímetros. Quando eu vou transformar 25 centímetros em decímetros, eu vou ficar com o 5, o 2, fiquei com 2,5 decímetros. Então, 25 centímetros são 2,5 decímetros. E a outra medida é 20, então vai ficar o 0 aqui e o 2 aqui. 2 decímetros. 20 centímetros são 2 decímetros. Esse é um jeito de resolver. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula, Giovana, o volume de um paralelepípedo? O volume? É. Você faz a largura, comprimento e altura. Muito bem, são as 3 medidas multiplicadas. Então, como ali está dizendo assim, ó, no enunciado, escreva a resposta em decímetros, eu transformei as unidades de medida em decímetro e vou multiplicar o comprimento. Eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, em decímetros. E a resposta que eu vou ter vai ser em decímetros cúbicos, certo? Então, observem as unidades. Sim, eu vou arrumar. Isso aqui é 1 vezes. Muito obrigada, Lavi. Nossa, ao contrário. A gente fica 3 vezes 2,5 vezes 2. Entenderam isso, pessoal? Qual que foi o jeito que a Laura e a Ana fizeram? Que não está errado, só não pode esquecer de transformar depois. Elas multiplicaram o volume tal como ele está. 30 vezes 25 vezes 20. E acharam? Laura, qual foi a resposta? 15.000 centímetros cúbicos. Mas foi isso que o exercício pediu? Não. Então, precisa transformar centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Daí divide por 1.000, porque no cúbico é 3 casas em cada espaço. Metros cúbicos, decímetros cúbicos,
centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. As duas formas estão certas de serem feitas, ok? Como a minha vírgula agora está aqui no último zero do centímetro, é para lá que eu vou. Vou botar 3 casas, porque como é 3, cabe 3 dentro. Ao contrário daqui, que não tem nada, cabe 1 dentro. Então, os 3 zeros ficam aqui, no centímetro, e fica 15 aqui. Aonde vai a vírgula? Bem aqui encostadinho na parede. 15 decímetros cúbicos. Então, elas transformaram a medida de volume, não a unidade de medida. E disseram que é 15 decímetros cúbicos. Qual o jeito? Ô, Pro, por que... Os dois. Não, mas assim, por que que os zeros ficaram todos no centímetro cúbico? Porque nos centímetros cúbicos, Ana, conforme eu expliquei um dia, todas essas transformações métricas cabem 3 unidades em cada espaço, tá? Oi. Oi, Arthur. Bom dia. Ô, 3 Pro, em cada espaço. Pessoal, só um pouquinho. Não é porque o Arthur chegou agora que a aula vai começar a conversa. Eu estou no meio de uma explicação. Pode continuar, Ana. Desculpa, eu não te escutei. Ana? Ô, Pro, mas assim, como é que eu vou saber? Ô, Pro, Pode como é que eu falar. vou saber quantos zeros eu vou ter que colocar na casa? Porque, amor, você não achou 15 mil centímetros cúbicos? Sim. Então, você está com a sua vírgula em centímetro. A sua vírgula está aqui, Ana. Então, é esse zero aqui que vai no centímetro. Só que como cabem 3 casas, vai ficar os 3 zeros aqui. E daí só vai sobrar o 15, 3 casas aqui. Só que 0, 15 e 15 é a mesma coisa. Tá. Certo? Ok. Número 2. Vamos continuar aqui a lista da chamada, que daí eu já vou fazendo a chamada e já vou perguntando. Arthur Alves, o número 2, da página 36. Diz assim, a figura mostra a planificação da superfície de um prisma triangular. Daí diz assim, letra A, na página 37. A figura a seguir mostra o prisma que pode ser construído com essa planificação. Indique na figura as medidas dos lados da base e da altura do prisma. Qual que são a altura desse prisma? Professora, eu acho que está errado. Mas pode falar. Provavelmente está errado. Qual que é a altura do prisma? Que você olhando aqui, você já vê qual que é. Não, olha só. Você tem que olhar essa caixinha aberta aqui. É. Então, aqui você já sabe, por essa planificação, que é um prisma triangular. Eu tenho 2 bases, prisma tem 2 bases, pirâmide tem uma só. É um prisma triangular. Se aqui é a base, qual que é a altura desse prisma, pessoal? É 12. É 12. E as medidas da base estão aqui. 8, 6 e 10. Então, o nosso prisma fica assim. Deixa eu botar grande isso aqui para você. Olha lá. Fica assim. Aqui é 8. Nem eu enxergo. 8, 6, 10 e 12. Daí, na letra B, Arthur Elias está? Não? Não. Falta. Deixa eu dar a falta aqui, peraí. Então, a Ana está, hoje é dia 11. A Ana está, o Arthur Alves está, o Arthur Elias não está. Bruna, como que a gente calcula a área da base desse prisma, Bruna?
Tá, realmente está errado. Carol, como que a gente calcula? Me diz a fórmula da base da área da base. Que base é essa que a gente tem aqui? Qual que é o polígono que a gente tem na base, Carol? Triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Lembram disso? Que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2? Eu tenho que fazer a base vezes a altura e dividir por 2? Isso, para achar a base. Quem que é a base? Quem que é 8. Olha aqui. 8 vezes a altura, 6. Lembra do triângulo reto? Sim, depois. O Arthur Elias chegou, só para... Eu vi. Então, vamos lá. Vamos botar esse triângulo do jeito que vocês estão acostumados. Ver ele bonitinho. Nem sempre ele vai estar bonitinho. O ângulo reto está aqui. Então, quem que é a altura dele? Isso aqui, ó. A altura dele é isso aqui. 6. Quem que é a base? 8. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Certo? Então, deu 24. 8 vezes 6, 48 dividido por 2, 24. 24 o quê, pessoal? Não, centímetros quadrados, porque área você está multiplicando centímetro vezes centímetro, então é centímetro ao quadrado. Centímetro vezes centímetro, aí é centímetro. Isso mesmo, Carol. E se tiver mais de 6, é cubo também? Não tem. Porque olha aqui, a altura do triângulo não é essa aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. Aqui tá ele reto, ó. Ó a altura do triângulo, a base dele é 8, a altura é 6, 8 vezes 6 dividido por 2. Tá melhor que o meu aqui, dá para ver ele. Certo? E o volume, como é que a gente calcula, Arthur Elias, o volume desse prisma triangular? Sim. Professora, eu acabei de chegar, não sei nem o que você está falando. Oi? Professora, eu acabei de chegar. Tudo bem, não tem problema. O exercício era para ter feito em casa. Quanto que deu a tua letra C? Professora, eu não fiz, não. Não fez. Davi, qual que é a altura do prisma? Não a altura do triângulo. Davi, a altura do prisma, quanto que é? Do prisma, essa altura aqui, ó. É 8 centímetros. Não, amor, olha aqui. Olha, o prisma é todo esse negócio aqui que eu tô mostrando, ó. Esse prisma é esse poliedro aqui. Qual que é a altura dele? Olha de novo aqui, ó. A altura desse prisma, quanto que é? É 12. 12. E como é que a gente calcula o volume? Área da base vezes a altura. Então, o que eu tenho que fazer para calcular o volume do prisma? A área da base, que é 24, vezes a altura, que é 12, vai dar 288, o quê? Centímetros cúbicos. Volume é ao cubo. Área é ao quadrado. Medida é sem nada. Medida? Sem nada. É, por exemplo, aqui, ó. Medida é centímetro, não é ao quadrado, é elevado a 1, que é nada. Medida é só medida. É medida. Medida, área ao quadrado, volume ao cubo, ok? Dúvida? Ok. Não tem dúvida sobre esse exercício? Podemos passar para o próximo? Pode perguntar. Porque uma coisa que é interessante, pessoal, é vocês perguntarem as dúvidas durante o conteúdo.
Não quando eu estiver lá em probabilidade, vocês vêm perguntar a dúvida de volume, daí vai ficar meio complicado eu explicar, né? Área da base. Área da base... Opa, peraí que eu fechei tudo aqui sem querer. Área da base, por exemplo, nesse paralelepípedo, qual que é a base? É esse retângulo aqui. Aqui. Então, seria 30 vezes 25. Aqui é a base do poliedro. Então, vai ser um retângulo, vai ser um triângulo. No 8º ano, vocês vão ver que vai poder ser um círculo, no caso das latinhas. Então, primeiro você calcula a área da base, que é isso aqui. Depois, para calcular o volume, você vai multiplicar a altura. Então, que nem aqui, ó, área da base, 30 vezes 25, vezes a altura, já vai dar o volume. Pode perguntar, Lavínia. Como é que calcula o volume de um cone? De um cone? A gente vai aprender isso no 8º ano, tá? A área do círculo vezes a altura do cone vai dar o volume. A área é a área do círculo, tá? E daí vezes o comprimento, que é 2πr, que é todo o lado dele. Mas a gente vai ver mais no detalhe o ano que vem. Por isso que tem que aprender bem aqui cubos, paralelepípedos e prismas para chegar lá no 8º ano afiado. Certo? Número 3, diz assim, observe o prisma. Oi? Oi, quem está falando? Quem quer falar em casa? Eu tenho uma dúvida. Eu ainda não entendi como é que calcula a área da base. Eu ainda não entendi. Área da base. Assim, ó. Deixa eu ir lá no meu quadrinho branco. Quadrinho branco esclarece tudo. Vou limpar. O que é um prisma? Prisma olha a diferença de um prisma e de um polígono. Polígono é qualquer figura geométrica. Polígono pode ser um triângulo, um círculo, um quadrado, um retângulo, tá? Isso é um polígono. Quando eles têm a mesma medida, como o quadrado, um triângulo equilátero, a gente fala polígono regular. Ok. O que é um prisma? Prisma é a figura na 3D. Então, se eu tenho, por exemplo, um paralelepípedo, sou péssima no desenho, mas eu vou conseguir. Isso é um paralelepípedo. Agora eu não tenho mais polígono, agora eu tenho um prisma. Qual que é a diferença de um prisma e de uma pirâmide? O prisma, qual que é, Laura? O prisma, ele tem largura do... Não. O prisma tem duas bases. Essa e essa. E a pirâmide só tem uma base, tá? Então, quando eu falo de prisma, eu estou falando em 3D. Eu estou falando em poliedro. Eu estou falando em duas bases. Se eu desenhar agora aqui, esse aqui, eu tenho um prisma, daí aqui a gente fala que é um prisma retangular, esse que eu fiz aqui, tá? Que é o paralelepípedo. E se eu tenho um prisma quadrangular, ou seja, onde a base é um quadrado. Eu estou voltando à aula, tá, pessoal? Porque essa aula eu já dei há 2 semanas atrás, só para lembrar. Quando eu tenho um prisma quadrangular, a minha base é um quadrado. E eu tenho duas bases, eu tenho 2 quadrados. Eu posso ter também um prisma triangular. E agora que vai ser o problema eu desenhar isso aqui. Ô, Pro! Meu Deus, Ana! Para de gritar, Ana! Eu não tô gritando. Só um pouquinho, Ana. Pronto.
Pode falar, Ana. Um cubo é um prisma? Um cubo é um prisma. Um prisma de base quadrangular. Daí você vai calcular a área do... Ah, mas ele não vai ter duas bases. Todas as bases, todos os lados deles pode ser base. Sim, mas todos os lados podem ser base, mas ele vai ter duas bases. Ele não vai ficar com 3. Do jeito que você deixar ele, a base é a parte de cima e a parte de baixo. Esse aqui é um prisma triangular. Eu posso ter um prisma trapezoidal, que a base é um trapézio. Trapezoidal, a base é um trapézio. Eu posso ter um prisma pentagonal, hexagonal, depende de quantos lados tiver o meu polígono da base. E quando eu for calcular volume, o que a gente aprendeu na semana passada? Que a área da base vezes a altura, calculo o volume. Então, quando eu tiver um prisma triangular, que área da base eu vou calcular? Quem que é a base? É o triângulo. Se eu tenho um prisma triangular, a base é um triângulo. E a área do triângulo, qual que é? Base vezes altura sobre 2. Se é um triângulo, se é um retângulo, qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Dessa área aqui eu estou falando, da base. Esse comprimento vezes esse. Se é um trapézio, base mais base vezes altura sobre 2. Se é um quadrado, lado vezes lado. E daí eu vou calcular as áreas das bases conforme o prisma que eu vou ter. Se eu tenho um prisma triangular, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Se é um retângulo, base vezes essa altura. Se é um quadrado, lado vezes lado. Assim eu calculo a área da base. Só que o que a gente não pode confundir é a altura do polígono, por exemplo, a altura do triângulo, com a altura do prisma, que foi a pergunta que eu fiz para o Davi. Qual que era a altura do prisma ali da letra C? 2C, exercício 2C. Qual que é a altura daquele prisma? É 12. É diferente da altura do que eu usei na base. Porque a área da base é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é 8. A altura do triângulo, esse aqui, é 6. Então, eu fiz base vezes altura sobre 2. Agora, para mim saber isso aqui é a área da base. É a área da base. Para mim saber essa altura aqui é a altura do prisma. É a altura do prisma, não é a altura lá do triângulo. A altura do triângulozinho eu usei para calcular a área da base. A altura do prisma é quanto lá? 12. Então, eu tenho que fazer a área da base, que foi 24, vezes 12, que é a altura do prisma. Certo? Foi a mesma coisa que a gente fez no exercício 1. Ali a gente fez direto as 3 medidas multiplicadas. Mas as 2 primeiras medidas, 30 vezes 25, não foi a área da base? Que é a área do retângulo? Essa medida vezes essa? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Quando eu calculei aqui, ó, eu multipliquei esse vezes esse vezes esse. Eu também não fiz a área da base vezes a altura? Sim. A área da base. A base é um retângulo. Eu não fiz 30 vezes 25? E depois, isso é a área da base. E depois eu não multipliquei pela altura, que é 20? Fiz. Isso aqui é a área da base, ó. Isso aqui é a área da base. Cadê? 3. Ah, é que aqui. Isso aqui é a área da base. Área da base. E isso aqui é a altura do prisma. A altura do prisma. Também fiz.
Certo? Entenderam? Sim ou não? Sim. Se sim, a gente vai para frente. Se não, Lívia, liga a sua câmera para você ter presença. E Pietra também. Sim. E Henrique também. Se vocês não entenderam, a gente explica de novo. Se vocês entenderam, a gente vai para frente. Então, eu vou perguntar. Entenderam? Sim. Não, eu não entendi, pro. Entendi. Sim, não. Quem está falando? A Pietra. Tá bom. É porque eu acho que você não estava na semana passada. Deixa eu explicar aqui. Pois é. Falta aula, fica sem conteúdo. Como é que faz para calcular o trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Assim, ó. Volume. Eu não vou voltar todo o conteúdo, porque isso aqui tá lá no canal do YouTube, tá? Volume é sempre área da base vezes altura, tá? Área da base aqui, quem que é? É esse retângulo aqui. A vezes B. Isso é área da base. Eu vou usar as medidas da base e vou fazer. Se é um retângulo, base vezes altura. Se é um triângulo, tá prestando atenção, Ian? Tá. Base vezes altura sobre 2. Se é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Se é um quadrado, lado vezes lado. Daí eu calculei a área da base. E depois eu vou multiplicar pela altura do prisma, que não é a altura da base aqui, que não é o meu Bzinho, que não é isso aqui não é a altura do prisma, a altura do prisma é esse aqui. Então, eu vou fazer área da base, nesse caso aqui, 10 vezes 6, e a altura do prisma vezes 4. Assim eu calculo o volume, certo? Entenderam? Sim. Tá bom. Eu sugiro que quem perdeu as últimas aulas entre no canal e assista a aula, porque senão vai fazer falta para vocês. Continuando lá os exercícios que eu pedi para fazer em casa. Número 3. Observe o prisma dessa figura. Felipe. Que prisma é esse, Felipe? Não tá? Não. Então, deixa eu ver se para saber o volume, a gente calcula a base vezes a altura. E a área da base do prisma, no caso, esse prisma aqui, Arthur, que base que a gente tem aqui? Quem que é a área desse prisma? Quem que é a base desse prisma aqui? Como que é o nome desse prisma? 3 vezes 20? Hã? Não, Esse é um prisma triangular, porque a base é um triângulo. Então, a área da base vai ser o quê? A área do triângulo. Como que a gente calcula a área do triângulo? Base, que é 3, vezes a altura dele, que é 3, dividido por 2. A área do triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. E daí deu 4,5 centímetros quadrados. Agora eu te pergunto, qual que é a altura, Arthur Alves, desse prisma? Qual que é a altura desse prisma? Do poliedro. Não estou perguntando a altura aqui da base, a altura do poliedro, qual que é? A altura. Todo o poliedro tem uma altura, olha aqui, ó, aqui é 3, aqui é 1,5, aqui é 1,5, aqui é 1,5. Qual que é a altura desse poliedro? Não. 3 é a altura da base aqui, ó. A altura, ele só está deitado, mas a altura desse prisma aqui é 20. Porque, tipo, imagina que o triângulo tá no chão. A altura, pessoal, de um poliedro é o que não é onde está a base. Se a base é um triângulo, isso aqui é a minha altura. Porque eu tenho que imaginar, faz de conta que isso aqui... Não, isso aqui não. Isso aqui é um péssimo exemplo. Isso aqui. Olha lá, eu tenho isso. Isso aqui é um cilindro. A minha base são 2 círculos. Então, a minha altura é isso aqui. Agora, se o meu pote estiver assim, a minha base vai continuar sendo um cilindro. Qual que é a minha altura? Isso aqui. Não é porque a altura tem que estar em pé.
A altura não tem que estar na vertical. A altura pode estar aqui. Mas como é que eu sei identificar o que é altura e o que é base? Tem que saber que isso aqui, eu tenho duas bases iguais. Isso aqui é base, isso aqui é altura. Mesma coisa ali, nesse telhadinho aqui. Se a minha base é esses dois triângulos, essa aqui é a minha altura. Certo? A altura tem que estar em pé. É isso? Não. Eu posso ter o meu poliedro deitado. Vamos pegar outro. A minha cola. A Priscila também não tem nada aqui pra gente. Vou te falar, hein? Ei, Priscila? Deixa umas brinquedinhos aqui pra gente brincar aqui. Vou pegar os brinquedos dela, depois é uma bichinha. Olha lá. Que prisma é esse aqui? Não sei, não dá pra ver. Prisma retangular, não é? O que é, Ana? Não consigo ver, não. Não entendi o que a Ana falou. Ela não consegue ver, não. Que prisma é esse aqui? Isso, Ana, dá pra ver. Agora dá pra ver. Que prisma é esse aqui? Retangular, eu acho. É um paralelepípedo. Como é que eu calculo a área da base, que é isso aqui, esse lado, o comprimento vezes esse lado, e depois eu vou multiplicar o volume pela altura do prisma. Agora, o que eu quero dizer é que isso aqui pode estar assim. E se ele estiver assim? Isso aqui continua sendo a base. Isso aqui, ó, continua sendo a base e a altura vai estar aqui. Então, nem sempre a altura é o que está na vertical. Tem que saber olhar o desenho e ver onde está. Onde não está a base é a altura. Ok? Então, aqui a gente calculou a área da base como? É um triângulo, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Certo? E para mim calcular, Giovana, o volume, como que a gente faz agora? Área da base vezes a altura. A área da base é 4,5. Acabamos de calcular quanto que é a altura? 20. 20. 4,5 vezes 20 sai o volume. Lembrando que área, centímetros quadrados. Quem escrever a unidade errada ganha errado. E vai ter bastante questões descritivas na prova. Então, área, centímetros quadrados. Tem 2 centímetros é quadrado. Tem 3. 3, exatamente. Certo? Ai. Ai. Vamos lá. Ai. Eu tô calma. Bem calma, por enquanto. Por enquanto. Deixa nem ficar rosa ainda. Esse é o seu carro? Alguém pode... Pega um copo para mim ali, Laura, por favor, naquele balcão ali da rua. Por gentileza. Da rua. Balcão da rua? É. A Laura entendeu, então tá bom. Se a Laura entendeu que foi para quem eu pedi, tá bom. Doutora, posso beber água? É muito pequena. Doutora, posso beber água? Pro, O que você acha, Bruna? Pediu para calcular o volume. Chat. Aí ela fala que é quadrado. Só você escrever. Posso Vou beber? tomar. Mano, só você escrever. Vou tomar água e você vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Fala, Guilherme. eu não tinha nada para falar, professora. É o Giovanni. É o Giovanni que tá pedindo pra ir beber água. É o Giovanni. Mas ele entrou agora. Não, ele já estava. Eu acho que caiu a conexão dele. No celular. Agora não pode. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Giovanni, porque você é o próximo aqui da lista da minha chamada. Tá. Na número 4 diz o seguinte: um recipiente de vidro tem o formato de um prisma em que a base é um quadrado. Então, nós estamos diante de um cubo. Quando a base é quadrada, é um cubo.
Ok. E a altura dele é 20, certo? Sabendo que o volume, me deu o volume, 18.000 centímetros cúbicos. Se eu na prova escrever assim, ó, considerando que a capacidade seja 18.000 centímetros cúbicos, vocês já vão olhar, a unidade, centímetro cúbico, é o volume. Olha! E aí, ele me deu o volume. Me deu o volume. Me deu o volume, Giovanni. E me deu a altura. E pede qual a área da base. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Cala a boca, Lavínia. Cala a boca, Lavínia. Giovanni, 18 pode me mil. responder, por favor? Eu acho que é 18 mil dividido por 3. Por causa que são Por 3. quanto? Oi? Dividir por quanto? É 18 mil. Peraí. Por quanto que eu tenho que dividir? Volume não é a área da base vezes a altura? Sim, então eu tenho que Eu dividir tenho pela altura. volume, está me pedindo a área da base e está me pedindo a área da base e me disse que a altura do prisma é quanto? É 20 cm. É 20. Então, eu vou escrever, onde tem volume, eu vou escrever 18.000. A área da base é o que eu quero achar. E o 20 é a altura. Como é que eu resolvo essa equação? Vou fazer 18 mil vezes 20, que vai dar a área da base. Essa área da base é meu x. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo. E daí eu acho a área da base. Em que unidade? Centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos. Não, é quadrado. A gente dividiu o volume por uma medida. A gente dividiu o volume, que era centímetros cúbicos, dividimos pela medida 20 centímetros. Como se fosse cm na 1. Quando não tem nada, é 1. Sara, posso Quantos falar? centímetros sobrou? Um cortou aqui. Sobrou? 2. Porque área é sempre ao quadrado. Centímetros quadrados, metros quadrados. Fala, Lavínia. Eu não entendi a tua pergunta. Só um pouquinho, Laura. 900 mais 900 não é 18.000. Não, 900 mais 900 é 1.800. Faltando um zero, entendeu? Por isso que é 20. Pessoal, entenderam o que foi feito aqui? Eu tinha o volume. Quem disse não? Eu. Tiago. Tá, Tiago. Tiago, a gente não aprendeu que o volume é a área da base vezes a altura? Sim. Me disse ali no exercício que o volume era 18.000. Então, onde tem volume, eu escrevo 18.000. Isso é equação, tá? 18.000. A área da base, quanto que é? Não sei, tá perguntando. E a altura, quanto que é? Daquele paralelepípedo, 20. Como é que eu resolvo essa equação? Isolando a área da base, que é o meu x da questão. Como é que eu isolo essa área da base agora? Você bota o 20 do outro lado da igualdade? Exatamente. O 20 passa para o outro lado, dividindo, porque como ele está multiplicando, operação inversa passa dividindo. Daí eu vou achar a área da base. Entendi. Agora entendi. Bom? Uhum.
Ok, voltando lá para o exercício. Muito bem, Giovanni. Agora, posso beber água? Pode. Quer? Pode? Guilherme, qual a medida dos lados da base desse recipiente? Sinceramente, eu não sei, professor. Se eu fosse chutar, eu Cadê? dividiria Não, não é por pra 3. A gente não calculou a área da base? Sim. Ok. A gente já tem essa medida. Como é que eu vou... Está dizendo que a base é um quadrado, não é? Então, eu sei que é A vezes A. Ok? Quanto que a gente achou na área da base? 900. 900. Muito bem. Uhum. Área da base, nesse caso, que a base é um quadrado. Qual que é a área de um quadrado, Guilherme? São áreas iguais. Então, seria Lado vezes lado, que nesse caso é A vezes A. A ao quadrado. Eu descobri na letra A que a área da base é 900. Então, eu vou botar 900 é igual a A vezes A, que é A ao quadrado. E aí, como que a gente resolve essa equação? Que número vezes que número, ou seja, A vezes A, que dá 900? 450 mais 450 dá 900. Mas que número vezes que número dá 900? Que número 90 vezes que número 10? dá 9? 50 vezes 90 2. vezes 10? 30. Que número vezes que número dá 9? 90. Ah, 9. 3. 3 vezes 3. 4 Então, vocês concordam que 30 vezes 30 dá 900? Sim. Então, o meu A é 30. Ah, é, porque são 2 aí. Oi? Isso. Não, daí não daria. Daí ela tem que te dar alguma, senão tu não ia conseguir. Entenderam a letra B, pessoal? Entendi, professor. A área da base é lado vezes lado. Tu calculou na letra A que a área da base é 900. Então, que número vezes que... A área da base não é lado vezes lado, não é A vezes A? A base não é um quadrado? Lado vezes lado? Que número vezes que número dá 900? 30. Tá? Vai dar 30. Certo? Henrique? Henrique, você está na aula? Não? Tinha a impressão que ele estava. O Henrique, é o Henrique, né? Ele disse que tá sem microfone, que se você perguntar alguma coisa, ele responde pelo chat. Tá bom. Então, eu vou perguntar. No prisma A, Henrique. Prisma A, esse verdinho aqui, ó. Quanto que mede... Deixa eu fazer essa pergunta de um jeito diferente. Todos têm a base retangular, ou seja, todos são um retângulo na base, certo? Os prismas B, C e D foram obtidos com a base no prisma A, tá? Multiplicando uma das dimensões por 2. Ele disse que já mandou as respostas para você, tá pronto. Tá. Então, complete a tabela. Área da base do prisma A. Qual que vai ser, Henrique? A área da base do prisma A. Ó, onde é que está a base do prisma A aqui? É isso aqui, a área da base. Base é só o polígono. Quem que vai ser a área da base? Não, é ele que tem que responder. Olha aí, Ana. O que ele respondeu?
Ele te mandou no chat, no privado. Não mandou, não. Ele disse que mandou. Alt o quê que me ensinaram? Alt H. Mandou sim. Mandou sim, ó. Meu Deus. Mandou sim. Meu Deus, Henrique. Não, mas espera que tá certo, gente. Calma. B, 2 vezes 1. Tá certo? Muito bem. Tá tudo certo, né? Como que eu calculo a área da base? Do prisma A, 2 vezes... Quem que é a área da base do prisma A? 2 vezes 1. Aqui mede 1, aqui mede 2. Certo. E do prisma B? 2 vezes 1 também. Isso aqui mede 1. E o prisma C? 4 vezes 1. Iam. Quanto que mede a base do prisma C? A base do prisma C. Meu Deus, não sei. Só um pouquinho, pessoal. Professora, eu acabei não fazendo isso aqui. Não precisa fazer, é para fazer agora. Quer dizer, precisava fazer, mas já que não fez, faz agora. Olha aqui a base. A base é isso aqui, ó. Quais são as medidas dessa base? Quanto que mede isso aqui? 4. E isso aqui? Isso aqui. Não. 1. 4 vezes 1. E do D, pode responder, Ian. 2. Quanto que mede isso aqui? 2 vezes 2. Ok. Muito bem. E o volume, como é que a gente tem que fazer agora, Ian? Para calcular o volume desses prismas todos. A gente já calculou a área da base. E para calcular o volume, tem que fazer o quê? Base vezes altura. Isso. Então, eu vou multiplicar por 1,5, 1,5, 1,5 e 3. Certo, pessoal? Deixa eu limpar essas coisas tudo aqui. Olha lá. Do prisma A... Ô, Ana. Não, eu achei que eu tinha travado, mas eu não travei. Olha lá. 2 vezes 1, que foi o que a gente viu aqui, ó. 2 vezes 1. No B, 2 vezes 1. No C, 4 vezes 1. No D, 2 vezes 2. E para calcular o volume, eu tenho que pegar esse resultado da multiplicação aqui das medidas, que deu a área da base, aqui é 2, vezes a altura, que é 1,5. Aqui a área da base deu 2, vezes a altura, que é 3. Aqui, 4 vezes 1 é 4, vezes a altura, que é 1,5. E aqui, 2 vezes 2 é 4, vezes 1,5, que é a altura. Acertaram? Aqui, ó. Sim. Certinho. Sim. Isabel, o que acontece, página 38, pessoal? O que acontece com o volume de um prisma quando a altura dobra? Aumenta, mas em que proporção? Se eu dobrar, vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui a altura é 1,5. Vamos supor que a altura, está pedindo ali, quando a altura dobra. Eu vou fazer, então, a altura não é mais 1,5, aqui no prisma D. A altura vai ser 3, né? Dobrou, de 1,5 para 3. 4 vezes 3, 12. E de 6 para 12 aumentou quanto? O dobro. Então, quando a altura dobrar, o volume também dobra. Entenderam por quê? Sim ou não? Sim. Ó, eu usei o exemplo do prisma D. Se eu dobrar essa altura aqui, não vai ser mais 1,5, vai ser 3. A área da base continua a mesma. 4 vezes 3, 12. O meu volume também dobrou. Quando eu dobrei a altura, o volume dobrou. É isso que tem que responder na letra B da página 38. Certo? O volume dobra. Certo? Certo. Uhum. João, o que acontece com o volume de um prisma
Quando a área da base dobra. Peraí. Eu vou usar. Usa o prisma B, que não tem vírgula, como base. Se você dobrar a área da base, o que acontece com o volume? Em vez de 2, vai ser 4. A área da base seria... Dobrar a área 4, da base. Daí dá 3. Daí vezes 3 dá 12. E aí, o que aconteceu com o volume? Dobrou também. Dobrou também. Então, quando a área da base dobra, eu dei um exemplo aqui olhando para o prisma B. O prisma B tinha uma área de base 2. Eu botei que ele dobrou para 4. Multiplicando pela altura, o que aconteceu com o volume? De 6 foi para 12. Então, também dobrou. Certo? Entenderam, pessoal? Pietra, Otávio, Lívia, câmera, senão eu vou dar falta para vocês. É a última vez que eu avisei. Quem que é esse aqui, florido aqui? Giovanni, você está na aula? Ô, senhora, a câmera estava falando da minha? Oi? A câmera estava falando da minha? Oi? Sim! Sim. Você tá falando da câmera dela? Sim, tenho testemunhas agora. Continuando. Letra D. Ju? Oi, senhora. Vamos lá na letra D, página 38. O volume de um prisma é diretamente proporcional à altura e à área da base. Você concorda? A gente acabou de ver. Quando a gente dobrou a altura aqui, ó, de 1,5 para 3. 4 vezes 3 virou 12. Quando a gente dobrou a área da base de 2 para 4, de 6 ficou 12. Concorda que tanto o volume quanto a altura quanto a área da base, ele é diretamente proporcional? O que era uma grandeza diretamente proporcional? Quando acontecia uma coisa com uma, acontecia na mesma proporção a mesma coisa com outra. Então, se a área da base dobrou, o volume dobrou. Se a altura dobrou, o volume dobrou. Então, isso é uma afirmativa. Ela é verdadeira ou não, Ju? Sim. Sim, porque foi o que a gente fez anteriormente na letra B e na letra C. Quando a gente dobrou a área da base, o volume dobrou de 6 para 12. Quando a gente dobrou a altura de 1,5 para 3, o volume também dobrou. Então, essa afirmativa é verdadeira, tá? E a explicação é exatamente isso que eu acabei de mostrar ali. Dobrando a altura ou a área da base, o volume dobra. Triplicando a altura ou a área, o volume triplica. Quadruplicando, quadruplica o volume. Eu coloquei de jeito mais... Eu coloquei... Foi só a área aumentar o volume. Muito bem. Vamos lá. Observe o prisma, Laura. Tá vendo esse prisma aqui? Sim. Qual a área da base desse prisma? Esse prisma é o quê, Laura? É um prisma... Retangular. Porque eu chamo o nome do prisma, conforme vocês aprenderam no 6º ano, conforme a área da base. Se o prisma é retangular, ele é um paralelepípedo. Qual que é a área da base desse prisma, Laura? 4 vezes 1, que é igual a... 4 centímetros quadrados. Por que centímetro? Não deu unidade ali? 4. Ué? 4. Entendeu, Ana? 4 vezes 1. É a área da base. Uhum. Qual que é o volume, Laura? O volume é 4 vezes 3, que é igual a 12.
Por que 4 vezes 3? Porque se você, por exemplo, porque a área da base é 4. 4, muito bem. Vezes a altura, que é igual a 12. Vezes a altura, que é 12. Então, se a área da base é 4 vezes 1, que é 4, vezes a altura do prisma, que é 3, dá 12. 12 o quê? 12. 12. Não tem unidade ali. Só 12, não inventa. Fala, Arthur. Sei. Letra C. Tá. Então, por que ele fica maior e não fica mais largo? Não, o volume dobra. A capacidade de colocar a coisa dentro que dobra. Entendeu? Então, tá aí. Cadê meu negócio? Eu vou falar o outro, senhora. Vai. Compare. Senhora, não me peça para fazer aceito, porque eu não fiz. Compare. É, porque não adianta você pegar aqui que tem que explicar, né? Então, vamos lá. Compare a área da base, a altura e o volume do prisma. E com a área da base, a altura e o volume do prisma, A. O que acontece com o volume de um prisma quando a área da base e a altura dobram? O volume quadruplica. O volume quadruplica. Por quê? Porque se você fazer 2 vezes 2 igual a 4, então você vai ter que fazer o volume vezes 4. Exatamente. Por que, pessoal, que o volume quadruplica? Olha lá, compare a área da base, a altura e o volume do prisma. Então, a área da base é 4, o volume é 12, certo? Certo. Desse prisma aí, do prisma E, tá? É para comparar. A área da base é 4, a altura foi 3 e o volume é 12. O que acontece com o volume do prisma quando a área e a altura dobram? Ou seja, a minha área vai dobrar de 4 para 8. O meu volume vai... Não, volume não. O que acontece quando quando a área da base e a altura dobram? A altura vai passar de 3 para 6. 8 vezes 6, 48. Não quadruplicou? Eu não sei falar essa palavra. 12 vezes 4 não é 48? Ana, você entendeu? Sim. Tá. Quem não entendeu por que quadruplicou? Olha lá. Você tinha que a área da base era 4. E a altura é 3. Daí ele está perguntando se dobrar de 3 para 6, a altura, e se a área dobrar de 4 para 8, quanto que vai ficar o volume? Volume não é a área da base vezes a altura? 8 vezes 6, 48. E antes o volume era 12. O que aconteceu de 12 para 48? Quadruplicou. Foi multiplicado por 4. Então, quando vem essas perguntas assim, que certamente eu não vou fazer na prova, porque eu acho que só confunde a cabeça, mas você sempre tenta colocar exemplos ao vivo, que nem eu faço aqui. Daí você consegue enxergar isso. Certo? Vamos lá. Lavínia. Não, ela não fez essa. Espera aí que eu tenho que dar presença para quem já respondeu. Quem não entendeu o quê? Eu não entendi nada. Da 6? Nossa, facinho. Eu também não. Posso falar? Eu também não entendi nada. Eu fiz agora. Eu não entendi. Que pena. Eu e a Lavínia vamos fazer junto. Diz lá, Lavínia. Um aquário. Tem aquário em casa, Lavínia? Não, não é peixe. Não gosta de peixe? Nem para comer? Nem Não. morto? Nossa! Eu vi ela. Vamos lá. Eu também já tive. Um aquário com formato de um paralelepípedo. Qual que é o volume do paralelepípedo, Lavínia?
Vai, já quer responder? Volume do paralelepípedo. É a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base aqui? Um retângulo. Boa, Lavinha, boa. Para de falar, senão me confunde. Ui, tá bom. Certo? A área da base que é 60. Pessoal, só um pouquinho. A área da base vai ser 60 vezes 30. E vezes a altura, eu tenho o volume. A área da base vezes a altura dá o volume. Só para lembrar. Então, na letra A, pergunta assim: qual a capacidade desse aquário em litros? Adoro. Calma. Qual a capacidade? Vamos calcular primeiro, Lavínia. Eu sugiro, tá? Eu sei que a Ana e a Laura fazem a transformação em volume. Eu prefiro fazer a transformação em medida. Eu já sei lá do passado. E a única relação que eu peço para vocês gravarem, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Eu já transformaria essas medidas em decímetro. 60 centímetros, transforma em decímetro. 30 centímetros, transforma em decímetro. 40 centímetros, transforma em decímetro. Tem que transformar tudo em decímetro cúbico, né? Decímetro. É a unidade que a gente está falando, Laura. Se você quiser multiplicar e transformar o volume depois, que nem você fez na número 1, tudo bem, tá certo. Eu prefiro transformar as medidas porque dá menos conta para fazer lá em cima no volume. Então, vamos lá. O comprimento, quanto que é? 6 decímetros. Entendem isso, pessoal? Olha lá. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu tenho 60 centímetros, eu vou botar a minha vírgula no centímetros e o 6 no decímetro. Então, a minha vírgula que estava no centímetro foi para o decímetro. Por isso que 6 decímetros é igual a 60 centímetros. Depois a gente tem a largura. Quanto que é a largura? 30 centímetros, que é igual a 3 decímetros. Por quê? Ué, bota lá. 30 e bota o 3 aqui. A vírgula que estava em centímetro foi para decímetro. Ok? E, por fim, a altura do poliedro, ou seja, do paralelepípedo, é 30. 30 centímetros, que é igual a 3 decímetros. Então, de novo. Ah, já fizemos ali, né? Na pergunta você considera do jeito? Sim. Se estiver transformado, certo? Então, a letra A, Lavínia, perguntou assim: qual a capacidade desse aquário? Capacidade é a mesma coisa que volume. Qual que é o volume desse aquário, Lavínia? Ali está 40, tá certo? A altura. Eu não sei, não enxergo direito. Muito obrigada, Laura. Ia dar tudo errado. Eu peguei a medida errada ali. A altura do poliedro é igual a 40 centímetros, que é 4 decímetros. Tá? Então, eu tenho lá, ó, 40 centímetros, então eu ponho a minha vírgula no centímetro e vou até decímetro. Dá 4 decímetros. Lavínia, a gente já sabe que o volume de um paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura, ou área da base vezes altura, mesma coisa. Como que vai ficar, então? 6 vezes 3, que é a minha área da base, vezes 4, que é a altura. Quanto que deu?
72 o quê? Não, Decímetros cúbicos, eu já transformei. Então, eu não disse que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Isso é convenção. É para sempre assim. Então, quantos litros são? 72. 72 litros. Adoro essas questões. Eu não. Eu não. O que dava para fazer que a Laura estava sugerindo? Multiplica em centímetros. 60 vezes 30 vezes 40. Vai dar 72 mil. Só que daí, 72 mil centímetros cúbicos é 72 decímetros. Tem que multiplicar. Em vez de dividir por 10, que nem a gente faz na medida, tem que dividir por 1000. Certo? Entenderam? Então, é igual a 72. 72 litros é a capacidade. Ok. E agora eu te pergunto, Lavínia, e de água, quanto que tem ali? Isso aqui é a letra A, tá, pessoal? Lavínia, quanto de água tem ali? Qual que é a B? Não sei. Pega a altura da água, guria. É só fazer, em vez de fazer vezes 40... Tu vai fazer 6 vezes 3, que é a área da base, só que a altura não vai mais ser 40. É 30, que é onde a água parou. 6 vezes 3 vezes 3. Então, letra B vai ser o quê? Área da base, de novo, vezes a altura da onde está a água. Porque a pergunta é, quantos litros de água? Qual é o volume de água que tem ali dentro? Então, a altura também é de água. Então, vai ser o quê? Volume igual área da base. Continua mesmo, o aquário não mudou de tamanho. 6 vezes 3. Isso, Lavínia. 6 vezes 13 vezes a altura da água, que é 3. 54 decímetros cúbicos, ou 54 litros. Qual que seria o outro jeito de fazer isso aqui? Por raciocínio lógico que muitos de vocês têm. Menos 10? Hã? Não é 10. Se eu for olhar lá. Droga. Meu Deus do céu. Tá certo o que a gente fez, tá? A pergunta é, qual o outro jeito de pensar? Quanto da capacidade está preenchida aqui? 30 de 40 é quanto? Não é 3/4? Posso fazer 3/4 vezes o volume que eu achei ali na letra A. 3/4 de 72 vai dar o mesmo 54. Mas isso para quem consegue enxergar, tá? Não é 40 tudo? Se eu dividir por 4, não vai dar 10, 10 e 10? Então, eu não tenho 3 partes aqui preenchidas e uma não? Tem 40 ao todo. Se eu dividir por 4, não fica 10, 10, 10 e 10? Sim. Então, eu tenho 3/4 já preenchido de água. Eu poderia fazer o 3/4 vezes aqueles 72, que eu sei que cabe tudo ali. E daí eu já acho direto 54. Pode fazer assim? Claro que pode. Façam como vocês acham mais fácil. Certo? Ai, cansei. Letra C. Olha lá. Lívia. Eu. Olha lá. Imagine agora outro aquário com formato de um prisma triangular. Por que o nome desse prisma é triangular, Lívia? Porque é um triângulo. Oi? Porque é um triângulo. Porque a base é um triângulo. É? Coisa mais lógica. E como é que a gente calcula a área da base de um triângulo? A largura versus
Não. A base vezes a altura sobre 2. Pessoal, escrevam aí se vocês não sabem isso. A área da base de um triângulo... Eu escrevi aqui, ó. Na rodinha, meu livro, ó. Ai, triângulo é proparoxítona. Para, que triângulo é proparoxítona, todas são acentuadas. Ela marcou para você, Lavínia. Marquei já. Base vezes altura. Sora, a Lavínia tá carente, ela quer que você veja o livro dela. Ela quer atenção. Ai, gente, peraí. Espera aí, Lavínia. Já que eu escrevo Lavínia, isso. aquela que odeia peixes. Área do triângulo. Beijo, peixe. Eu mandei meu próprio peixe. Eu também. Mano, você não duvida de nada. Eu também já. Pessoal, vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Aquele na mão dele. Ele grita na fogão. Só um pouquinho. Chegou? Lívia, Arthur e Ian, por favor. Duda na frente. Então, quem que é a base desse triângulo aqui? Como assim? O de baixo. É? Todos concordam? É? Vamos botar esse triângulo em pé aí. Olha lá. Olha lá, Lívia. Botei o triângulo em pé para te ajudar. Aqui vai ser o quê, Lívia? Que medida é essa aqui? A base. E essa aqui? 80. Ah, 80. Estão vendo, pessoal? O triângulo ele só está virado, mas a base continua sendo aqui. Uhum. E a altura do triângulo. Pessoal, só um pouquinho. A altura do triângulo não é a altura do poliedro. Isso aqui a gente vai usar para calcular o volume do poliedro. Eu quero que vocês façam isso para a próxima aula, que é amanhã. Isso aqui que eu estou explicando. Fazer a número... Essa aqui vocês conseguem fazer agora. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau, querido. Claro. A minha lógica do certo tá errada. Qual que é a área da base do triângulo? Aqui, ó. Capacidade em litros. Primeiro tu tem que achar... A área da base. Que no Área da caso é base. 60 vezes 80. Não, é um triângulo. A área da base do triângulo é o quê? Base vezes a altura sobre 2. Depois, para calcular o volume do prisma, daí sim, a área da base vezes essa altura que é 40. Vezes esse 40 aqui. Isso. Eu não Deve faço ser nada. para usar aqui. Ah, tá. Então, aqui, ó. Aqui na área da base, eu vou ter que fazer 80 vezes 60 dividido por Isso. 2. E depois, E para o volume. eu vou fazer vezes 40. Que Muito vai dar bem, a Laura. Que capacidade. bom que você pegou.